Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a você que está chegando agora no nosso canal. Que você seja bem-vindo. Nosso canal, ele é um canal super aberto e acolhedor. Trazemos muita informação sobre o olhar da saúde mental e também com a perspectiva de qualidade de vida, né? E aí, através dos nossos convidados, nós trazemos aí o recheio de todo o nosso bate-papo, né? Quero agradecer você que também já nos acessa de uma maneira ou de outra, já nos conhece aí de longa data, né? Estamos sendo transmitidos simultaneamente pelo canal do Facebook, pelo canal do YouTube e por uma página também, que é a minha página pessoal. E quero agradecer, antes de mais nada, também a pessoa do Dr. Marcelo, que nos deu essa oportunidade do canal Recuperação em Foco ser transmitido aí para mais de 197 países através de uma televisão, né, chamada Erga Omnes, que eles são todos os arquitetos aí que movimenta esse cenário todo de informação. Então, eu quero agradecer a todos por detrás do Recuperação em Foco também, que tem se empenhado e se colocado aí à disposição para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Então, vamos assistir uma vinheta antes da gente começar? E aí, o doutor Fernando já se apresenta. Que vocês se sintam à vontade, entre, sente e fique à vontade no nosso canal. Agora sim, em definitivo, dentro da Capela de São Pedro, lá de Roma, Jairo Teles, o idealizador desse canal, dessa proposta, desse projeto todo, chamado Recuperação em Foco, hoje trazendo a pessoa do Dr. Fernando Henrique da Silveira, uma baita de uma experiência. Doutor, sinta-se à vontade, faça as honras para a sua apresentação. Olha, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar nesse canal tão prestigiado, com profissionais tão gabaritados que já passaram por aqui. E para mim é uma satisfação, na noite de hoje, estar podendo conversar com você, Jairo, que é um lutador. Quem acompanha o teu canal sabe que você é um lutador, assim como eu, e tantos conselheiros estaduais, municipais, psicólogos, assistentes sociais, tantas profissionais que estão por esse Brasil lutando, né, para trabalhar a questão da dependência química, tentar fazer com que as pessoas saiam das drogas. E esse debate que você mantém aqui com tamanha frequência, a gente sabe que dá muito trabalho fazer um programa assim, ele tem elevado muito o nível dos debates, o nível dos entrevistados, dos assuntos que são debatidos aqui, tem sido muito enriquecedores. E quando eu comecei a acompanhar alguns desses programas, fiquei muito entusiasmado e honrado com o seu convite, quando a gente pôde marcar para hoje estar fazendo esse bate-papo. Como você bem falou, Jairo, eu me chamo Fernando, estou tendo a honra e a responsabilidade de estar pela segunda oportunidade na presidência do Conselho Estadual de Entorpecentes do Estado de Santa Catarina, o CONEM, que já está há mais de 40 anos trabalhando no nosso estado, políticas públicas de enfrentamento às drogas, auxiliando as instituições públicas e privadas nesse trabalho, e ele é formado, né, por 22 conselheiros titulares e 22 suplentes, que são todos de forma voluntária. Eu gosto de sempre registrar o voluntariado, né? A gente, o que mais tem de importante na vida é o tempo.
E quando a gente dedica o tempo da gente ao próximo, a pessoas que a gente nem conhece, com certeza a egrégora do nosso trabalho, o retorno da gente é muito positivo. Então a gente faz isso com muita satisfação, sempre enaltecendo todos esses conselheiros valorosos de diferentes profissões, de diferentes formações, que estão sempre colaborando com o nosso trabalho aqui no CONEM, em Santa Catarina. Muito bom, muito bom. É uma honra para nós do Recuperação em Foco receber a pessoa do Dr. Fernando e com essa baita de uma responsabilidade, que é o Conselho Estadual de Entorpecentes do Estado de Santa Catarina. E hoje a gente vai entender um pouquinho dos desafios, da estrutura, de como funciona todo esse conselho, né? Doutor, eu gostaria de já iniciar uma pergunta. O estado de São Paulo ele é uma referência até por conta da demanda que existe, né, no transtorno por uso de substância, tanto para as clínicas especializadas e comunidades terapêuticas. Aí, em Santa Catarina, existe uma porta de entrada para o tratamento. Aqui em São Paulo nós temos o cartão Recomeço. Né? E aqui também nós temos uma porta chamada Cratode. E aí o sujeito se inscreve e aí é como se fosse uma distribuidora, vamos dizer assim, e é onde vai direcionar o nosso acolhido para uma clínica ou para uma comunidade terapêutica. No estado de Santa Catarina, existem essas portas de entrada de tratamento? Olha, querido Jairo, o que eu quero dizer para você, antes de falar exatamente sobre a questão técnica, é dizer sobre essa questão de uma porta de entrada específica aqui no estado, é dizer que a gente, o que mais tem trabalhado é convencer, né, aquele dependente químico, aquela pessoa que teve a sua família destruída, que teve a sua perda de emprego, que perdeu a sua família, que deixou de estudar, que deixou de agir na sociedade de forma correta, e às vezes até entrou para a criminalidade, para que ele tenha a consciência, o discernimento da importância do tratamento. Então, quando a família vê que essa pessoa quer buscar o tratamento, né, esse caminho seja através do Estado, através de uma forma particular, ele pode acontecer de diversas formas. Diversas formas. Né? Porque a pessoa, quando quer buscar um tratamento, e a gente é muito feliz com essa situação, ele pode buscar ajuda com o pastor, com o padre, com o delegado, com a imprensa, ele pode da prefeitura, ele pode em qualquer lugar, que as pessoas, evidentemente, vão buscar, primeiramente, os órgãos públicos para tentar uma solução a essa pessoa. Aqui no estado de Santa Catarina, nós temos um programa que até pouco tempo ele é denominado como Reviver, e ele é um programa muito interessante porque ele é custeado pela Secretaria de Estado da Saúde do estado de Santa Catarina, que ele compra vagas em comunidades terapêuticas, em espaços já consolidados em todo o estado de Santa Catarina. E isso, se eu não me engano, hoje são cerca de 82 comunidades no estado de Santa Catarina que estão cadastradas, credenciadas e recebendo recursos públicos que são na ordem de torno de R$ 15 mil mensais, cada comunidade dessa, para cerca de 10 pessoas em cada comunidade. Então, hoje nós temos cerca de 820, 830 pessoas com espaço garantido gratuitamente pelo Estado de Santa Catarina, caso queiram fazer o tratamento. Então, isso é um espaço muito interessante, um projeto muito interessante, porque ele também ajuda com a manutenção desses espaços, o custeio, e também facilita para que as prefeituras, com as instituições, em qualquer lugar do estado de Santa Catarina, seja em Chapecó, seja no norte, seja lá na cidade de Rio do Sul, em Joinville, em Criciúma, em qualquer lugar do estado, a gente tenha comunidades terapêuticas credenciadas e que esse dependente possa, havendo vaga, ficar fazendo seu tratamento próximo da sua família. Né? Isso é importante que se diga. Também que é a importância da participação da família, e aí, se ele está na comunidade muito longe, isso às vezes acaba dificultando. E também nós temos no Estado os convênios, né? Que é muito comum pelas prefeituras, que é em número bastante grande também de convênios pelas prefeituras, que também compram vagas nessas unidades. Agora, o ingresso, ele, como eu falei, no Estado, ele se dá através desse programa Reviver, que a gente faz o direcionamento e a pessoa tem um procedimento para ingressar, né? Levando os exames que são necessários, etc. E também pelo município, cada
Cada município tem o seu edital, com suas regras, e o importante que se diga, Jair, que o Conselho Estadual de Entorpecentes, hoje tem 107 comunidades que nós credenciamos, que nós visitamos, nós fomos lá no interior do estado, visitando para ver se eles tinham condições de receber o acolhido. Porque não basta abrir comunidade terapêutica e clínica, tem que saber se tem psicólogo, se tem assistente social, se tem um bom colchão, se tem uma boa alimentação, se tem um programa que vai reabilitar essa pessoa, para ele não ficar só lá na sonoterapia, né? Come, dorme, reza. Então, só isso não resolve. Então, a gente vai lá, verifica toda essa documentação para saber se o espaço tem alvará do bombeiro, para saber se tem alvará do sanitário, para ver se ele tem os técnicos também preparados, né, que são habilitados para esse tipo de serviço. E aí, até depois, eu gostaria de falar sobre a formação que vem sendo feita em alguns locais aqui do estado para essa preocupação quanto à necessidade que nós temos no CONEM de que essas comunidades elas permaneçam abertas, mas permaneçam com a formação de bons profissionais, porque senão fica muita reincidência, né? As pessoas entram lá, não têm o tratamento devido, e daqui a pouco preenche o programa de 6 meses, 9 meses, vão para casa, daqui a pouco estão de volta. Então tem que ter uma equipe boa, com bons profissionais, pessoas qualificadas para isso. Então a gente tem feito, Jário, uma conscientização, porque você sabe, em São Paulo não deve ser diferente, nos outros estados também, que grande parte dessas comunidades terapêuticas são regidas, são criadas por entidades religiosas. Então, muitas ainda acreditam que comendo bem, dormindo bem, trabalhando na comunidade, a religiosidade vai resolver por si só o problema. Isso tudo é importante, a religiosidade é importantíssimo. Nesses anos que eu tenho acompanhado esse trabalho, eu vejo como a religiosidade, a pessoa se apegar a um ser superior, né? Acreditar, ter esperança, a fé, melhora a sua vida. Mas ele tem que ter um bom psicólogo, ele tem que ter um bom assistente social, às vezes ele tem que ter um bom psiquiatra, ele tem que ocupar a mente dele e ele precisa de um profissional para isso. Então, o estado de Santa Catarina, claro, nós estamos precisando de muitas vagas, a gente vê hoje a demanda muito grande, né, de vagas para mulheres. Hoje é difícil arranjar uma vaga numa clínica para mulheres, para crianças, né, adolescentes. Hoje muitas comunidades também estão fechando, eles acham que é muitas exigências para se manter de pé uma legislação com relação aos adolescentes. Então, assim, a gente tem sempre um desafio permanente. Mas o Estado tem esse programa aí que a gente tem trabalhado em parceria com a Secretaria da Saúde e tentando que a cada pessoa que procura o CONEM ou procura uma instituição, a gente consiga, primeiramente, ele não podendo custear o tratamento, ele tenha gratuitamente através desse programa do Estado. E, às vezes, quando ele tem uma situação financeira um pouco melhor e, às vezes, quer também um pouco mais de conforto, né? E aí ele precisa, às vezes, ficar numa clínica particular, então, tudo isso. Então, hoje o Estado ele possui bons espaços e também, evidentemente, que tem a outra ponta que também precisa estar sendo fiscalizada com frequência, que são comunidades que não se enquadram nessa nomenclatura, porque são pessoas que, apesar de boa vontade, elas abrem o espaço e acham que não precisa de fiscalização e não precisa de seguir a legislação. Muito bom, muito bom. Santa Catarina, vale a pena lembrar, é um estado modelo, né, doutor Fernando, por alguns episódios, inclusive por ter uma política diferente, um olhar determinado para essas questões diferenciado. Então, eu quero agradecer já esse espaço que a gente tem aqui para poder trazer esse conteúdo em pauta, né? O senhor falou algumas coisas bem interessantes, né? Há 10 anos atrás, mais ou menos, não era falado não tinha essa expressão, né, de regulamentação e documento, né, para um estabelecimento desse gênero para poder funcionar. Então, hoje, as pessoas, não, protocolo é protocolo e tal, mas os protocolos são feitos justamente para equilibrar, para poder deixar uma situação que era desregular, você vai trazer à tona, fazer o negócio acontecer de uma maneira muito mais assertiva e muito, eu diria, diferente. Porque também nós sabemos que a maioria, infelizmente, dessas comunidades ou clínicas especializadas não trabalham de uma maneira
assertiva, oferecendo ao acolhido não só a área terapêutica, não só a área do projeto de vida sendo desenhado singular para cada um, mas também oferecendo para a família uma assertividade no seguinte sentido: o teu filho, o teu ente querido vai ficar aqui num ambiente saudável, protetivo e regular. Eu acho que isso vale a pena a gente lembrar. Né? Para você ser um ambiente regular, precisa ter um investimento? Precisa. Mas além do investimento, é o amor pela causa. É o amor por essas pessoas que estão doentes, por essas pessoas que estão precisando de um abraço, uma escuta, e oferecer para eles uma possibilidade de porta de resgate aos seus valores e a vida retomada novamente. Né? O que eu gostaria de colocar também, a gente tem, nesse primeiro momento, falado muito de comunidade terapêutica, mas o trabalho do Conselho Estadual de Entorpecente ele é muito mais amplo do que comunidade terapêutica. Né? Nós lá trabalhamos a prevenção, trabalhamos a reinserção, trabalhamos as legislações ligadas no Estado de Santa Catarina a essa política, atendemos a obrigação que existe uma lei própria do CONEM no Estado, aprovada pela Assembleia Legislativa, que, entre outras coisas, nos também obriga, né, a vistoriar as comunidades terapêuticas para que eles recebam esse recurso do Estado, fomentar a criação de conselhos municipais antidrogas, né, de políticas sobre drogas, e essa questão específica ainda sobre as comunidades terapêuticas, a gente sabe que essas comunidades elas começaram a crescer, começaram a invadir o país, a cada vez maior número de comunidades terapêuticas, e é um caminho que me parece sem volta, porque o Estado ele foi muito omisso. Né? O Estado brasileiro, os Estados, eles não conseguiram, no meu entendimento, ter uma política que eles conseguissem o próprio Estado fazer esse tratamento. Então, muitas entidades religiosas, muitas ONGs, muitas pessoas que já foram dependentes químicos, eles começaram a buscar espaços locais e dar um tratamento aos amigos, familiares e pessoas próximas. E aí essas comunidades foram crescendo, solidificando, e, claro, agora estão se profissionalizando. Agora, é claro que a gente pega recursos hoje nos estados, tem muito com o estado que ele está investindo muito mais em repasse para a comunidade terapêutica para criação de CAPs, né, de questões que o próprio estado poderia estar resolvendo, tendo uma estrutura própria, e eles preferem, às vezes, comprar vagas em comunidades terapêuticas e repassar um valor lá e a comunidade que resolve o problema. Só que a gente sabe que os estados precisam também investir, né, na sua formação de um corpo técnico com bons profissionais na área de psicologia, de medicina, psiquiatria, assistente social e toda essa gama de profissionais relacionados ao tratamento de dependente químico, para que ele consiga, buscando o espaço público, ter o tratamento. Né? Só que isso, infelizmente, não tem sido a realidade. Então, eles têm sido mais fácil fazer convênio com as comunidades. Essas comunidades, eles têm regramentos para serem seguidos. Né? O próprio edital, quando a gente faz aqui no governo do Estado de Santa Catarina, da Saúde, para que ele receba esses 15 mil reais mensais, ou quando é de um convênio de uma prefeitura, quando é de Brasília, existe um edital. E o edital, na maioria das vezes, ele é muito rígido. Assim, ele exige questões que qualquer entidade precisa ter, qualquer empresa. Né? Se você quer abrir a sua empresa, você tem que ter o alvará sanitário. Se você quer abrir a sua empresa, você tem que ter o alvará de funcionamento da prefeitura, você tem que ter o alvará do Corpo de Bombeiro. Então, alguém que quer lidar com o ser humano, e ainda mais um ser humano que está doente, que precisa de um tratamento, ele precisa chegar lá e dizer, não, está aqui o alvará sanitário, está aqui o alvará do bombeiro, nós estamos tratando esse pessoal com segurança, nós temos material aqui acondicionado com higiene, dentro da validade, nós temos aqui espaço adaptado para condições deficientes, e dizer, né, qual é o programa, o que eles vão fazer esses 6 meses, 9 meses que estão lá. Eles têm que ter um programa terapêutico, né? Dizer quem é que vai cuidar dessas pessoas. Porque já nós estivemos aqui com uma operação, um convênio que nós temos com o Ministério Público de Santa Catarina, também com o Corpo de Bombeiro, a Vigilância Sanitária, fazendo umas vistorias no Estado, e tivemos algumas denúncias. Nós tivemos aqui na cidade de Pescaria Bravo, no sul do Estado. Foi um caso até com bastante notoriedade aqui no Sul, porque nós, quando chegamos lá, quem nos recebeu foi o acolhido, com a chave da comunidade. Tinha acusações que tinha que fazer jejum para seguir a questão religiosa, na verdade, não dava comida naquele período. Pessoas separadas uma das outras, né, que tinham que ficar restritas a um espaço determinado. A acusação que recebiam recursos do INSS dessas pessoas.
menor junto com o adulto. Então, uma série de irregularidades que aí, nesses casos, a gente não tem como fechar os olhos. Nós temos que interditar, acionar as entidades parceiras relacionadas à Secretaria da Assistência Social, à Secretaria da Saúde, e direcionar esse pessoal para outras comunidades, para outras estruturas do poder público municipal, e realmente tirar essa pessoa que realmente estão ali, aparentemente, no cárcere privado, entende? Uhum. Então, tudo isso, falta fiscalização, falta estrutura. Hoje, o Conselho Estadual de Santa Catarina, nós temos recebido um apoio muito grande do atual secretário de Estado da Segurança Pública, que é uma secretaria que foi reestruturada agora no atual governo, mas no governo passado nós perdemos, inclusive, a sala onde a gente se reunia, sabe? Fomos colocados numa mesa em outro setor. Então, assim, isso é uma pequena assim, a ponta do iceberg, porque nós só temos 2 funcionárias. Uma à disposição, que é da Polícia Civil, que é a nossa coordenadora, e uma funcionária que é contratada. Então, você imagine, com 2 funcionários apenas, você fazer um trabalho tão amplo, que é para todo o Estado, é difícil. Você vistoriar 107 comunidades, analisar toda a documentação, que é minuciosa a análise, né? E ver o prazo de validade dos atestados de funcionamento, dos alvarás, montar todos esses processos digitalmente. Então, aliado a isso, temos o serviço administrativo, que é o pedido de diária de conselheiros, a ajudar a responder prefeitos, autoridades que querem no seu município criar conselhos municipais, responder ao próprio Ministério Público, ao Poder Judiciário. Uma semana agora, há 2 semanas atrás, eu estive na cidade de Gaspar, atendendo a determinação da magistrada, que pediu para vistoriar uma comunidade terapêutica que tem um processo judicial. Então, assim, nós somos voluntários, entende? Então, nós precisaríamos que o Estado acreditasse na capacidade, na necessidade desse trabalho e colocasse à disposição do corpo técnico, né, dos conselheiros do Conselho, profissionais. Nós precisamos do psiquiatra para analisar algumas coisas, nós precisamos do psicólogo, do assistente social, do advogado, e aí nós não podemos contar o tempo todo com os conselheiros, né, que estão lá para as reuniões quinzenais, mas para que eles possam, às vezes, viajar pelo Estado, né? E aí, para isso, precisa de tempo. Então, a gente sabe, não sei se em São Paulo deve ser a mesma coisa, mas quem está nos acompanhando de outros estados sabe, Jair, que nós temos muitos conselhos estaduais, né, de instituições estaduais que são remunerados. Então, isso aí é uma briga política para quem vai para lá. É ex-deputado, é isso, é vereador, que ocupa depois esses cargos que são de confiança e indicações. E os nossos conselhos, como é o Conselho Estadual de Entorpecentes, Conselho de Idoso, Conselho da Juventude, da Cultura, isso não é remunerado. Então, quem está lá nesse conselho é quem veste a camisa. E também fazer com que esse pessoal viaje, fique longe da família, fique se dedicando a um horário muito elevado, também sacrifica muito. Então, nós temos o nosso trabalho, às vezes, dificultado por isso, por falta de uma estrutura maior. Mas, graças a Deus, graças ao apoio desses valorosos conselheiros, nós temos atendido a demanda básica, né? Que é atender essas gestorias, tentar aumentar o número de conselhos dos municípios. Aqui em Santa Catarina, nós temos recentemente reativados, aqui na cidade de Angelina, em Barra Velha, Araquari, várias cidades a gente tem tido sucesso. Agora estivemos no sul do estado também, na cidade de Sara. Nós estamos agora com a prefeita reativando lá no município. Estamos viajando muito, participando de seminários. Agora, no próximo dia 22, eu vou estar aqui na cidade de Biguaçu, na Grande Florianópolis, no primeiro seminário estadual, que é sobre os técnicos que trabalham em comunidade, porque se fala muito em comunidade, mas se esquece dos técnicos, se esquece de como é que precisa a formação do coordenador, do monitor, porque hoje quem é o monitor da comunidade? É aquele dependente que passou lá pelo tratamento, que conseguiu deixar droga, e ele viu que quer ajudar o próximo, só que ele precisa ser capacitado para isso. E aí, isso que é o importante. O Estado precisa fazer parceria para levar essas pessoas à boa formação. Muito bom, muito bom. O senhor falou várias coisas também interessantes aí, e eu lembrei agora, para puxar um gancho, que nós temos uma federação que inclusive nasceu aqui na cidade de Campinas, chamada FEBRACT, Federação Brasileira de Comunidade Terapêutica, aonde eles fazem um trabalho muito sério. Já tiveram aqui conosco alguns integrantes dele, Ricardo Valente, Lucas Roncati, veio uma galera aqui para poder falar um pouquinho sobre a perspectiva
dessa questão onde você gabarita realmente o profissional que quer e deseja atuar nessa área, que não é de qualquer maneira. Então, além de tudo, a comunidade terapêutica, que depois é um processo, né, além, existem alguns programas, né, onde tem a nomenclatura cuidando de quem cuida. É interessante também proporcionar para essas pessoas que são funcionários, que são CLT, ou que são contratados assim, por um contrato de 30, 60, 90 dias, essa perspectiva. Vamos cuidar de você também. Você vai estar na ponta lá, você vai estar atendendo, acolhendo, oferecendo, mas você também precisa de um apoio nisso. Isso é importante a gente lembrar. Parece que estava sendo sancionada uma questão aí, não sei, acho que o senhor pode falar um pouco melhor que eu, a nossa categoria de conselheiros terapêuticos, né, conselheiro de dependência química, não era regulamentada. Me parece que tem algo vindo por aí. O senhor está sabendo de alguma informação nesse sentido? Olha, primeiramente, sobre como você falou ali da formação da questão dos técnicos, né? A gente sabe que existem instituições muito sérias, né, como a Cruz Azul, com várias federações que têm feito um trabalho, e é importante a gente colocar isso. Só que, às vezes, na sua maioria, essas instituições, é claro, todas têm um custo, né? E até, às vezes, chamar bons profissionais para fazer a formação num curso, e isso acarreta, às vezes, uma inscrição que, para mim, para você, que às vezes temos uma outra profissão, temos um recurso, já estamos mais estabilizados, às vezes pagar R$ 200 ou R$ 100 se torna mais fácil. Mas para quem está lá, que não tem um emprego, que estava na comunidade de 9 meses sem renda, abandonado pela família, pela sociedade, ele não tem como pagar R$ 100, 150 para fazer um curso para se capacitar. Então, o que a gente vem buscando, e nós fizemos agora aqui 2 edições em Santa Catarina, foram cursos gratuitamente para fomentar a criação de conselhos municipais de drogas no estado, porque vinha muita demanda de prefeituras, de prefeito, secretário, vereador querendo criar no seu município. E para evitar que a gente tenha que ir até lá, a gente fez um curso, né, muito interessante, que dá todos os recursos para ele criar no seu município. Uhum. Hoje nós estamos criando também agora um curso que é no sentido de falar quais são as atribuições, as funções do conselheiro. Porque você veja, a pessoa entra no Conselho Municipal de Drogas estadual e ele vai para lá com boa vontade, mas ele não sabe o que vai fazer, porque ele foi indicado pela sua instituição para fazer parte da instituição, do conselho, mas ele não sabe o que ele pode fazer, como ele pode fazer. Então, nós estamos também agora finalizando um curso no sentido de mostrar para ele quais são as capacidades, qual o alcance do trabalho dele, as experiências positivas que já aconteceram em outros locais. E essa formação dos técnicos, a gente tem buscado também em parceria com outras instituições, como eu falei, agora vamos fazer aqui na cidade de Biguaçu, essa dos técnicos, e a gente tem sempre também buscado, nesse período aí, convencer as comunidades terapêuticas para liberar os técnicos para eles estarem se capacitando, né? Porque hoje, às vezes, a comunidade chega nesse período e tem que liberar o técnico, até para liberar para fazer um curso, eles não querem, né? Mas eles investirem valores mínimos em capacitação, porque isso tudo reflete a qualidade do serviço que é prestado. Perfeito. Nós temos também uma necessidade, Jairo, que você hoje sabe que no Congresso Federal tudo funciona, né, com certo lobby, com certo trabalho de bastidores, né, hoje a pressão a um parlamentar levando as demandas, ele quer saber se tem voto, né? Ele quer saber qual é o retorno que ele vai dar. Então, hoje, nos estados, nós temos pouquíssimos ainda deputados, senadores que são comprometidos com essa causa, né, da dependência química. Porque todo candidato, na época da eleição, fala que vai ajudar o dependente químico e a família. Mas trabalhar realmente, né, no seu estado, com a bandeira do dependente químico, são pouquíssimos casos. Então, a gente precisaria, no Congresso, também ter um grupo de senadores, de deputados, que viesse a querer regulamentar algumas profissões que são relacionadas a esse tratamento do dependente químico e também fortalecer as políticas públicas nesse sentido. Porque sem apoio político, a gente não chega a lugar nenhum. Exato. É isso. Esses são os nossos braços, esse é o nosso desejo, né, doutor Fernando? Desejo, o nosso anseio, que essas pessoas que tenham aí esses grandes gabaritos e assumem esses cargos tão importantes, que nos representam, na realidade é essa, nos representam, precisam de fato abrir portas de acesso para que a gente consiga entrar nas escolas falando sobre a prevenção primária, sobre uma prevenção curativa, ou no mundo corporativo também, por que não?
né? Falar sobre o alcoolismo no trabalho, falar sobre o tabagismo, falar sobre, sabe aqueles 5 minutos de paradinha na produção? Ah, vou fumar um cigarro. De 5 em 5 minutos num montante de 8 horas. O que o seu funcionário vai te trazer? Então a gente precisa conscientizar essas pessoas, né? O álcool no volante, o que isso pode acontecer? E não é só para o usuário de entorpecente, mas a família que vai absorver tudo isso. Jair, nós temos aqui no estado de Santa Catarina um programa muito interessante que começou lá atrás, no embrião, lá no próprio Conselho Estadual do Entorpecente, quando valorosos conselheiros, como o Jairo Brincas, que é cofundador e ainda participa do conselho há 40 anos, que se criou, que veio lá dos Estados Unidos, que era o PROERD, um programa, né, que a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina trabalha nas escolas, né, em determinada faixa etária, faixa escolar, fazendo prevenção. Então, é muito mais fácil a gente trabalhar hoje o jovem, né, do que a gente trabalhar uma pessoa já mais idosa, né, de certa idade. Mas existem programas de prevenção espetaculares que estão sendo feitos, que precisam, claro, serem ampliados. Né? Esse do PROERD, que nós temos sendo feito pela Polícia Militar de Santa Catarina, que, modesta parte, vou puxar um pouquinho o saco aqui para o nosso estado, que é a melhor polícia do Brasil, aí, considerado, e tem sido feito um trabalho muito grande de investimento nessa questão, que não só auxilia na prevenção de drogas, mas também melhora muito a imagem da Polícia Militar, né? O jovem que se inspire também em ser um policial militar, que vê um policial militar como aquela pessoa do bem, que é aquela pessoa boa na sociedade. Então, nós temos também o objetivo de estar fazendo com que esse programa se amplie, porque, infelizmente, tem um ano ou outro que uma cidade ou outra ela pode acabar ficando de fora dessa programação por falta de um instrutor, né? Então, isso é muito negativo. Mas é um projeto espetacular. E ele, claro, precisa ser cada vez mais ampliado. E isso também deveria partir por parte de grandes empresas, de ter programas permanentes das empresas, né? Porque hoje a gente sabe, antigamente a gente via na questão trabalhista, eu também sou advogado, de que hoje o cara bebia demais, usava droga, vão demitir o cidadão. Hoje não, hoje é uma questão, né, que é uma responsabilidade por parte da própria empresa de verificar o funcionário também que está tendo esse problema que é de saúde pública e auxiliá-lo, né, a que ele deixe a dependência, né, no álcool e outras drogas. O problema todo é que a gente sabe, chega no carnaval, ou a gente liga a televisão, o que mais tem aí é propaganda de bebida. O que mais tem nas prefeituras na época do carnaval é camarote patrocinado por cervejaria. Então é muito difícil a gente combater uma força econômica tão grande que é dessas indústrias, né, dessas empresas de cerveja, empresas de tabaco. É muito complicado. Né? A gente tem 2 funcionários para trabalhar no Conselho Estadual e eles têm uma mídia gigante na televisão dizendo que é para consumir bebida alcoólica. E depois quem é que vai tratar esse pessoal, né? Então, um problema muito amplo, sabe, Jair? Sim, sim. Eu queria fazer uma pergunta antes da gente já partir para um outro lado aí, que é agora as atribuições, né? De como seriam as atribuições do Conselho. O que o senhor acha da justiça restaurativa? Assim, hoje, coincidentemente, tive um contato até de um funcionário do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina conversando comigo, e nós vamos ter uma reunião na próxima quarta-feira, dia 13, que ele é responsável pelas questões de penas alternativas, de questões em que um crime que é cometido, né, ele é de menor potencial ofensivo, então, às vezes, a justiça acaba fazendo uma transação penal, né? E aí essa pessoa, em vez de responder o processo, ele pode fazer desde uma doação de uma cesta básica, uma prestação de serviço comunitário, né? Ir lá na creche, pintar o muro da creche, ele pode lá fazer um serviço que tem a ver com a sua atividade profissional, e uma série de questões, né? Então, eu vejo muito como advogado e vendo casos que estão lotando aí as penitenciárias, que são casos que poderiam ser resolvidos de outra forma. Porque hoje a gente sabe que o crime de colarinho branco, e eu fiz na época de uma pós em Direito Penal e Processual Penal, eu trabalhei sobre o crime de colarinho branco. O crime de colarinho branco são esses cidadãos de terno e gravata que estão lá em Brasília, ou estão aí pelo todo o Brasil, né, no Executivo, no Judiciário, Legislativo, com altos cargos comandando licitações públicas. Esses é difícil botar na cadeia.
Agora, o cidadão que é da comunidade, da periferia, que por um motivo ou do outro não soube lidar com uma traição, com a perda de um filho, ou com uma série de motivos que acontecem na vida de cada um, ele entrou na droga. E aí, às vezes, para ele manter a droga, ele foi no mercadinho do bairro e acabou furtando um produto. E ele fica preso lá meses, anos, vezes preso. Então, existe uma questão que é muito possível na justiça, tem que ser cada vez mais trabalhada, que é essa questão de a gente analisar cada caso a caso e dar o tratamento que seja merecido. Então, talvez um cidadão como esse, ele tenha que receber como pena um tratamento, ele receber uma prestação de serviço num local que vai colaborar para que ele fique afastado das drogas. Então, tudo isso vai da compreensão que tem acontecido por parte do Poder Judiciário, por parte do Ministério Público, né? Existe hoje grande parte de recursos do próprio Tribunal de Justiça que tem ido para instituições e que são ligadas à questão da dependência química. Nós conhecemos também o próprio tribunal aqui recentemente fez doação até de veículo para a comunidade terapêutica, que é a comunidade que tem serviço de mais de 20 anos prestado à sociedade, que são instituições consolidadas, né? Então, tudo isso a gente vê como meio de diminuir a massa carcerária, que infelizmente a gente sabe que hoje é feita a maioria só de pobre, né? Só de pessoas que não têm condição de contratar um bom advogado. Porque quem hoje tem um bom advogado nesse país, ele vai recorrendo, vai recorrendo, vai recorrendo, às vezes escreve, ele pega a gente uma pena, mas a pena menor possível, e o pobre, aquele que não tem condições de contratar um advogado, infelizmente está lá no presídio. E aqui a gente tem a questão do dependente químico, que ele acaba entrando para a criminalidade. Não porque ele é um criminoso potencial, é porque ele realmente é a questão de necessidade do corpo dele, que precisa, ele está naquela abstinência, ele precisa consumir a droga, tudo que ele vê pela frente ele quer vender. Ele vende a televisão da casa da mãe dele, vende a torneira da casa, ele vende micro-ondas, ele vende tudo. Quando não vê mais nada dentro de casa, ele passa para casa dos amigos, do vizinho, ou qualquer coisa que ele vê pela frente. Então, a sociedade tem que ver essa pessoa não é como criminoso, tem que ver essa pessoa como uma pessoa doente, uma pessoa que precisa de ajuda. Essa é a realidade. Então, a gente tem conversado com várias instituições permanentemente para que a gente consiga realmente fazer um trabalho em que essas pessoas consigam ter um tratamento adequado, consigam ver que erraram e consigam ser reinseridas na sociedade. Mas para ser reinseridas na sociedade, não é só o tratamento de 9 meses, como eu falei, porque depois eles vão voltar para a mesma casa, para a mesma rua, para o mesmo desemprego. Então, aquela comunidade ela também tem que começar a trabalhar e pensar na reinserção social, convênio com empresas da região, que possam estar, enquanto ele está lá se tratando, ele está fazendo um curso de instalador de ar-condicionado, de mecânico, seja de qualquer coisa, para quando ele sair dali, ele ter um emprego no comércio local. Porque se ele sai dali sem emprego, ele vai se manter como? Então, o assunto é muito complexo, é muito difícil, e precisa que esse Conselho Municipal, Conselho Estadual, consiga dialogar exatamente com todas as áreas da sociedade, porque o assunto ele envolve todas as áreas. Ele envolve a polícia, ele envolve a OAB, ele envolve a Secretaria da Saúde, ele envolve a Secretaria da Educação, ele envolve toda essa gama de pessoas que precisam sentar numa mesa e dialogar. Nós estamos agora, dia 25, indo a Brasília. Não sei se nós vamos ter assim, um grande encaminhamento, mas é o objetivo aí nesse primeiro momento, de nós dialogarmos e tentarmos construir, né, algo melhor do que está aí. Essa é a questão. E eu me preocupo muito, companheiro Jairo, Jairo, que eu estar no estado de Santa Catarina, que é muito desenvolvido em relação a outros estados, e mesmo aqui a gente vê tantas deficiências. Nós estamos num estado com quase 300 municípios, nós só temos 50, 60 municípios com conselhos municipais antidroga. Hoje, precisar de uma vaga para um menor é um trabalho, uma vaga para uma mulher é um problema, né? Então, nós precisaríamos aí de uma estrutura cada vez maior. Eu só imagino como é que não está em alguns outros estados, né? Então, a situação deve estar ainda pior. Então, a gente não sabe como é que essa situação vai acabar, porque hoje passa na televisão a Cracolândia, e a Cracolândia não é só em São Paulo, não é só no Rio de Janeiro, não é no Espírito Santo ou Florianópolis. Aqui em Florianópolis nós temos áreas aqui, na Grande Florianópolis, que a gente sabe que tem consumo de droga, né? Junto aliado a morador de rua, etc. E, infelizmente, entra prefeito, entra governador e não se encontra uma política para resolver isso.
Então, a gente pede o fortalecimento desses conselhos estaduais para que a gente, que conhece um pouquinho disso, porque a gente estudou para isso, a gente tem experiência, a gente consiga o apoio da Assembleia Legislativa, do Poder Executivo, para que a gente consiga colocar em prática realmente políticas públicas, não paliativo, não coisa só botar na mídia aí que resolve em 2, 3 meses, depois eles estão tudo na rua do lado, né? Eles tiram um bairro, daqui a pouco o pessoal vai tudo para a rua do lado. Não, a gente tem que solucionar, tirar esse pessoal da droga. Mas, infelizmente, dizem aí que tem país aí que tem político que é patrocinado por traficante, né? Dizem aí, não sei se é verdade. Então, está difícil de achar político que defende a questão para tirar o pessoal da droga. Mas achar a gente apoiar o tráfico está cheio, né? Pois é. Eu acho que a gente vive uma realidade dessas aqui, mas é só um acho. Não sei, é só um acho. É. Será que no Brasil Hoje em existe, dia, né? a gente tem até medo de falar que é capaz de ser processado por alguém, né, Rogério? Pois é, pois é. Mas assim, o importante disso tudo, doutor Fernando, que mais uma vez agradecer a tua presença aqui, é de excelentíssima oportunidade da gente aprender um pouco mais sobre a perspectiva de outro estado, com a magnitude do Conselho Estadual de Entorpecentes de Santa Catarina, trazendo para nós a perspectiva, né? Que não é só aqui, como o senhor mesmo mencionou. Outros tantos lugares precisam desse olhar clínico e criterioso para a dependência química. Bom, vamos dar uma pausinha aqui, ó. Tem uma galera aqui nos assistindo, inclusive deve ser conhecido do doutor Roseli Farias. Ah, essa aí eu acho que deve estar acompanhando lá de Portugal. É daqui de Florianópolis, mas está em Portugal. Legal, seja bem-vinda, Roseli. Assine o nosso canal. Nosso canal tem muita coisa legal que já passou, mas a gente está vindo com um conteúdo bem interessante, com a psicanálise no nosso meio, para a gente entender um pouco mais amplo, né, do que significa até a dependência química propriamente dita. Mas seja bem-vinda aqui. Ela diz aqui também que está em Portugal, em Coimbra. Olha que legal. Então, aqui é a tua casa, Roseli. Se quiser fazer comentário, fazer indicação do canal, fique à vontade. Nosso telefone de acesso, eu vou colocar daqui a pouco, aqui embaixo na tarjetinha, se você quiser nos procurar para tirar suas dúvidas, indicar profissional que você conheça aqui no Brasil, ou daí também, está aqui o nosso telefone, ó, só entrar em contato conosco, porque daí Jairo, a gente já... Pois não. Jairo, a Roseli Farias é uma fomentadora da cultura aqui em Santa Catarina, presidente de uma entidade aqui que é a CAPAS, que é a Confraria dos Artistas da Paz, e ela está temporariamente em Portugal, porque ela casou com um português, mas ela aqui em Santa Catarina e Florianópolis tem sempre auxiliado, inclusive doando telas, participando de ações filantrópicas ligadas às comunidades terapêuticas, porque ela, enquanto rotariana comigo, ajudou em muitas comunidades terapêuticas aqui na cidade, aqui na Grande Florianópolis. Muito bom, olha aí, que companheira que nós temos aqui do nosso canal hoje. Obrigado, Roseli. Um grande abraço do Recuperação em Foco e leva aqui uma grande contribuição de sucesso para Portugal e para Florianópolis também através do seu trabalho. A Ednália também nos acompanha sempre aqui, está aqui com a gente. Boa noite, Ednália, seja bem-vinda novamente para o canal. A Ana Paula também está aqui conosco, da cidade de São Paulo. Olha que legal, compartilhando aqui a nossa ideia, né? A doutora Miriam Dias também está aqui conosco, está falando de uma cidade gelada, esqueci o nome da cidade, mas eu vou lembrar. A doutora Miriam faz um trabalho aqui conosco também, faz parte do canal, aliás, e faz muita coisa interessante aqui para nós. Então, seja bem-vinda, doutora Miriam. Poços de Caldas, a cidade dela. Marcos Ribeiro, boa noite também. O senhor Fernando deve ser conhecido do doutor? Mandar um abraço aí para todo esse pessoal que está acompanhando aí, né? Vai acompanhar pelo Instagram, pelo Facebook, também pelo YouTube. Para a gente é uma satisfação grande aí ter o prestígio desse pessoal acompanhando. Muito bom. O Helder também está falando lá de Portugal, ó. Que legal. Boa noite. Atento a um tema tão sensível. Um abraço de Portugal. Né? Que legal. Obrigado, Helder, que está nos prestigiando também aqui conosco, viu? E se sinta à vontade para que você apareça aí por outros momentos também conosco. Assine o nosso canal. Estamos no YouTube, no Instagram e também no Facebook. E aí a Luciana está falando aqui da cidade de Campinas. Luciana, seja bem-vinda também. Uma integrante aí da nossa galera que nos assiste. Né? Bom, doutor,
Falamos um pouquinho a respeito do CONEM, né? Dessa importância do Conselho Estadual. E aí, as atribuições. Como que funcionam as atribuições dentro do Conselho? Quem faz tal coisa? Qual técnico que vai oferecer a fiscalização? Qual técnico que vai encaminhar para as outras questões, outras secretarias? Como funciona tudo isso? Hoje, como eu falei, nós somos em 22 conselheiros e eles são da seguinte forma: são 11 conselheiros governamentais e 11 conselheiros não governamentais. Então, entre os governamentais, nós temos aquelas secretarias, né, que se espera como a Secretaria da Saúde, da Assistência Social, a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal. Nós temos entre os não governamentais a Ordem dos Advogados de Santa Catarina, Conselho Regional de Psicologia, de Assistência Social. Nós temos as representações, que são muito importantes, são as representações das próprias comunidades terapêuticas, também as representações dos conselhos municipais, que são feitas também eleições das representações. Então, é uma equipe multidisciplinar e, conforme as demandas vêm aparecendo ao Conselho, a gente vai, evidentemente, ouvindo essas pessoas que têm mais conhecimento das determinadas áreas, seja na área jurídica, na área médica, e eles vão dando seus pareceres e a gente vem votando, né, os posicionamentos conforme as demandas chegam ao Conselho. Com relação às vistorias, quem tem mais feito esse tipo de vistoria tem sido eu, né, enquanto presidente, acompanhado da nossa coordenadora administrativa, que é a Camila, que é uma advogada e também policial civil do Estado, porque ela, no caso, dá expediente no Conselho Estadual. Então, ela normalmente me acompanha para fazer essas vistorias. E, em alguns momentos, também outros conselheiros, o Conselho da OAB, outros conselheiros também fazem esse acompanhamento. A gente tem também alguns conselheiros que se direcionam mais à formação de cursos, outros que ficam mais direcionados, como é o caso dos conselheiros que representam os conselhos municipais, que quando algum município ele busca apoio para criar o seu conselho municipal, ele precisa saber como é que é o trâmite legislativo, como é que na Câmara vai aprovar, como é que é a composição daquele conselho, a sugestão. Então, nós temos os conselheiros também que estão lá para acompanhar, mostrar para o vereador, mostrar para o prefeito, mostrar para aqueles grupos como é que eles podem ser feitos. Então, assim, nós temos uma divisão de acordo com a especialidade dos temas que nos chegam, né? E uma coisa que eu queria destacar também, que é muito importante, que é o seguinte: no nosso conselho, a gente vem buscando sempre a conscientização dos dirigentes, das instituições que encaminham os conselheiros, para que cada vez mais eles encaminhem pessoas que têm relação com o tema e que têm disponibilidade para estar participando, para fazer com que o número de pessoas seja cada vez maior. Uma experiência que tem sido muito positiva já é a gente fazer sempre reuniões mensais com todos os conselhos estaduais, né, que a gente faz de forma híbrida, porque a gente vai lá na cidade de Joinville, participa da reunião lá com os conselheiros, mas todos os restantes do estado participam pelo online. Então, lá a gente escuta como é que tem sido a experiência deles. O que deu certo? Por exemplo, na cidade de Blumenau, onde é conhecida no Brasil todo pela Oktoberfest, lá nós temos um projeto que é muito interessante, que 1% do recurso da Oktoberfest reverte para o Conselho Municipal. Então, você imagina, você em São Paulo tem uma festa na sua cidade, fazer lá no programa da festa de que 1%, 2% do lucro vai reverter para campanhas, né, de prevenção. Então, isso já vai ajudar com recursos. Então, festas, né, aqui no estado a gente tem feito muito essa sugestão, sugerindo aos conselhos, né, os espaços por aqui, para que a gente use a mídia, né, use a mídia das suas cidades, usar os jornais locais, as rádios comunitárias, buscar a imprensa, né? Hoje nós temos tantas rádios comunitárias, tantos jornais regionais que precisam de matéria e com certeza não vão se furtar a divulgar questões de prevenção, de reinserção, de tratamento às drogas. Então a gente tem apoiado isso também. E uma coisa que eu gosto sempre de frisar, porque fui presidente do Rotary Club aqui na minha cidade, que nós temos que buscar também, quem trabalha com dependência aqui, o apoio dos clubes de serviço. Então, eu tenho fomentado muito isso aqui no Estado, fazer a relação de algumas necessidades que algumas comunidades têm, que às vezes a comunidade precisa de beliche, precisa do freezer, precisa de uma estrutura melhor, e o poder público às vezes não pode dar.
ou a comunidade não tem condições também, busque os seus clubes de serviço da cidade, buscar o Rotary Club, o Lions, buscar entidades religiosas, entidades paramaçônicas, a Ordem de Molay, a maçonaria, o escotismo. São entidades que, se você for buscar ajuda, eles estão lá para ajudar a fazer uma campanha, para fazer uma feijoada para arrecadar recursos para aquela comunidade, para ajudar a fixar cartazes em bares e restaurantes e conveniências. Então, tudo isso a gente tem feito. Aqui na cidade de Balneário Camboriú, nosso valoroso conselheiro Robert, ele conseguiu fazer o maior encontro, acho que foi da Sul-Americana, de jovens. Ele reuniu escoteiros, demolês, filhos de Jó, várias entidades jovens, e eram mais de 200 fixando cartazes nos postos de gasolina, nas conveniências, nas padarias, falando da prevenção, entregando cartilhas. Então, foi um dia maravilhoso na cidade de Balneário Camboriú. Então, a gente tem feito isso, buscado o apoio, né, de quem quer ajudar. E esses clubes de serviço, às vezes, eles têm um recurso, mas não sabem, às vezes, onde aplicar, precisa de um bom projeto. Então, se eles fizerem um bom projeto na sua cidade, apresentar para o clube de serviço, eu tenho certeza que ninguém vai se furtar estar ajudando. Então, isso é muito importante, e a gente tem essa experiência aqui positiva, positivíssima. Então, a gente também tem ido visitar essas instituições. A semana passada eu estava aqui num grupo também religioso, fazendo uma palestra sobre a importância da prevenção. Tudo quanto é grupo que você puder, nossos conselheiros estarem agindo, eles estão agindo para tentar buscar apoio. Perfeito. Justo e perfeito, eu diria. Né? Obrigado pelo apoio aí, obrigado pela menção aos grupos aí, aos clubes de apoio. Com certeza estão sempre de portas abertas para acolher, para orientar, para poder oferecer tudo aquilo que já oferecem, né? E aí, com mais destino, é só destinar, fazer um projeto bem elaborado só para destinar todo esse recurso que são arrecadados aí. Doutor, a gente já está quase finalizando, falta aí 9 minutinhos para a gente finalizar. E, doutor, tem uma viagem marcada. E olha que honra do canal Recuperação em Foco receber o doutor Fernando em plena véspera de viagem para o feriado. Quero agradecer mais uma vez, viu, doutor Fernando, pela disponibilidade, por esse bate-papo tão gostoso. E vai ter outras oportunidades, com toda certeza. A gente vai estruturar aqui e bater nossas agendas. Ô Jairo, quando eu marquei contigo essa live para hoje, véspera de feriadão, eu me esqueci que era feriadão. Mas eu não vou cancelar, porque eu quarta-feira de cinzas, sabe onde é que eu estava? Numa comunidade terapêutica. Olha aí. Véspera de Natal, eu estava numa comunidade terapêutica. Então não vai ser véspera de um feriadinho aí que eu vou me furtar a fazer esse bate-papo maravilhoso. Todas as vezes que o seu canal, ou aqueles que nos acompanhem, convidarem o Conselho Estadual para um debate, a gente estará aqui à disposição para fazer essa conversa positiva em prol da sociedade. Muito bom. Muito bom, muito bom. Quero agradecer mais uma vez aí o Poder Superior por preparar esse momento aqui. Bom, estamos quase finalizando. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui, ó. A Luciana fala assim, ó. Bandidos estão colocando jovens para estudar para advocacia, para defendê-los. Chegamos a esse ponto. Realmente, eu aí defendo essa questão também. Isso está existindo cada vez mais, porque eles estão vendo que as coisas estão meio afunilando, e aí é que eles querem investir numa categoria aí mais jovem para poder amanhã usufruir toda essa técnica, né? Dessa força do jovem nos estudos. É isso aí, Luciana. Obrigado pelo teu comentário. Isso aí são profissionais ruins que se vendem, né, na advocacia, como também tem na magistratura, no Ministério Público, ou tem em qualquer área. Hoje eu sou conselheiro da OAB aqui de Santa Catarina, da minha comarca, e a gente tem que cortar na pele, né? A gente tem que cortar na raiz. E, infelizmente, a gente vê aí na corregedoria das polícias, a gente vê nos tribunais, a gente, quando vê que um profissional é ruim, um funcionário público é ruim, ou com um profissional, tem que denunciar e tem que tirar da corporação mesmo, porque um tomate podre sabe como é que é, acaba contagiando. E, infelizmente, a gente tem esses bandidos, esses traficantes, né, que se usa aí de uma estrutura grande financeira e política para se manter, que estão aí aliciando pessoas a estudarem direito e entrar até para as profissões da magistratura, como a gente vê em muitas matérias aí na televisão, para que depois eles possam advogar em causa própria. Pois não, é isso aí.
Bom, Michele, seja bem-vinda. Michele Rocha está dando uma boa noite para nós aí. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês realizam. Obrigado, Michele, por estar aqui conosco, está nos prestigiando nessa noite de quarta-feira. Bom, doutor, para a gente ir finalizando, os desafios que o senhor encontra hoje na questão do Conselho Estadual. Que hoje tem algum projeto ou melhor, existem alguns projetos que já estão em pauta, aqueles que têm um certo desafio para começar a acontecer. Qual que é a barreira maior que o senhor enfrenta nesse cargo que o senhor assume hoje? Olha, hoje eu tive a satisfação, como eu falei, em mês de abril, de ser reeleito por unanimidade pelas instituições que estão no Conselho. Eu costumo dizer que se esse cargo fosse remunerado, já não seria eu que estaria lá. Com certeza, algum político botaria alguém lá. Mas como é gratuito e a gente trabalha de manhã, à tarde, à noite, festa de feriado, aí é a gente que está lá e a gente tem se dedicado para valorizar aqueles que já passaram por lá e também deram a sua contribuição, já colocaram um tijolinho lá na estrutura do CONEM. Maravilha. Mas eu tenho um grande desafio nessa gestão, que nós temos, por lei, criado um fundo para que a gente receba recursos por doação, recursos por emendas parlamentares, e por falta de vontade política aqui no Estado, esse fundo nunca saiu do papel. E nós temos agora o desafio com o atual secretário de Segurança Pública, que se comprometeu a não medir esforços para, junto com o Conselho, dar efetividade a esse fundo para que a gente consiga receber essas doações, emendas parlamentares, para que a gente tenha verba, um recurso, para quando a gente chegue lá no município, a gente tenha algo a levar para aquela prefeitura, para aquela comunidade, para aqueles dependentes. Porque, infelizmente, é muito difícil a gente estar com o pires na mão. A gente trabalhar só com uma funcionária efetiva. A gente trabalhar numa estrutura precária. Então, a gente precisa de apoio, e esse fundo vai ser muito importante. Nós temos obtido aí por parte da comissão da Assembleia Legislativa, que é a Comissão de Enfrentamento às Drogas, também aí da Frente de Apoio às Comunidades Terapêuticas, o compromisso de apoio à criação desse fundo. Então, nós queremos, com certeza, não é ser o pai da criança, a gente quer que a criança nasça, que o fundo receba recursos e que tenha solução. Mas, com certeza, vou ter essa satisfação, esse carinho que seja na minha gestão, que esse fundo saia do papel, e parece que ele vai sair. Então, o fundo hoje é um grande desafio. Trabalhar hoje num conselho que não tenha recurso próprio, a gente até para fazer uma palestra, fazer um seminário, a gente não tem material para imprimir um panfleto, não tem um material para imprimir nada, tem que estar sempre com o pires na mão pedindo para alguém. Então, eu espero que os políticos de Santa Catarina passem a conhecer o Conselho Estadual de Entorpecentes, passe a conhecer o que é o Conselho Municipal Antidroga, porque tem muitos deputados estadual, não em Santa Catarina, mas no Brasil todo, vereador, que não sabe o que é essa realidade das drogas, porque eles nunca entraram, Jairo, numa comunidade terapêutica, eles nunca tiveram um parente que, dependente de álcool, perdeu o emprego, que destruiu a sua vida. Porque no dia que eles estiverem, claro, o caso deles vai ser diferente, né? Porque eles vão ter condições de botar numa boa clínica particular, porque os vagabundos são assim, eles ganham uma miséria, mas têm um patrimônio gigante. Mas eles não conhecem a realidade, né, que é realmente daquela pessoa que entra na droga e precisa de ajuda. Então, eles precisariam visitar uma comunidade terapêutica e escutar o que a gente escuta. O relato de mães que perderam seus filhos, pessoas que perderam convívio social porque um dia botaram um copo de álcool na boca. O álcool é uma droga gigante, gente. É uma droga que é a porta de entrada para outras drogas. E a gente vê, hoje em Brasília, um debate sobre a descriminalização das drogas, discutindo um assunto tão absurdo que é para mim, para a gente que conhece as drogas. A gente que conhece a destruição das drogas, a gente não consegue nem pensar num debate como esse. Porque, olha, gente, visite a comunidade terapêutica e depois você vai saber como votar num caso como esse. Você vai ver que não tem como aprovar isso. Porque a droga só leva para a prisão ou para o cemitério só para coisa ruim. Não existe experiência que a pessoa entrou na droga e venceu na vida. Só deu em desgraça. Bom, muito bom essa perspectiva que o doutor colocou. Eu faço das suas palavras, doutor, as minhas palavras aí,
nós temos que, sim, estarmos atentos para essa questão do transtorno por uso de substância, onde não só o dependente químico está com dor e sofrimento no momento de uso, mas ele vai ser novamente inserido por uma microsociedade que é a família. Precisamos ter olhar para isso. E aí eu quero fazer uma menção aqui de um grupo anônimo, pela qual eu sempre falo, que chama-se Amor Exigente. Você que tem um ente querido, vão para essa sala de familiares, apoio familiares. Sentem lá, absorvam lá, partilhem as suas dores. É uma família naquele lugar. Vão, claro, com certeza lá em Santa Catarina tem disponível para vocês acessarem, aqui como Campinas também tem aqui disponível. E se você entrar pelo site, que está aí na nossa tela, ó, entra no site, coloca o seu CEP e você vai ter uma relação de municípios e lugares e endereços para que você consiga acessar toda essa família que está de portas abertas para você sempre em acolher as dores sentimentais e emocionais da família. Então, acesse amorexigente.org.br que você vai ter aí uma porta de acesso para a tua retomada novamente. Bom, doutor, quero agradecer mais uma vez a presença do doutor e, desde já, agradecer também ao Conselho Estadual de Entorpecentes de Santa Catarina, o CONEM, para nos disponibilizar aqui a pessoa do doutor Fernando Henrique da Silveira, para poder explanar todo esse assunto com grande maestria, né? E faço as honras agora, novamente, do senhor fazer as considerações finais, para a gente já finalizar o nosso bate-papo. Ô Jairo, o melhor amigo que eu já tive, foi um irmão que eu já tive, chamava Luiz Franco de Lima, e ele sempre dizia para mim o seguinte: depois que eu passei a ajudar as pessoas, nada me faltou. Então eu quero dizer que esse trabalho que você faz, que eu faço, que alguns fazem, de trabalhar com dependente químico, é um trabalho muito valoroso. E antes de estar ajudando essas pessoas, isso faz muito bem a gente. Quando a gente recebe um abraço de um familiar, quando recebe um abraço de um acolhido, isso não tem preço. E as pessoas às vezes criticam por que nós escolhemos trabalhar com dependente químico e não trabalhar com o idoso, com a criança, e tantas outras pautas importantíssimas. Cada um trabalha com uma. A nossa é o dependente químico, é o acolhido. Porque isso também faz bem a gente, quando a gente vê que uma pessoa que a gente colaborou a deixar a dependência química. Eu só quero agradecer ao teu canal, dizer que o seu canal é amigo do Conselho Estadual de Entorpecentes de Santa Catarina, que só um dia você esteja em Florianópolis e possamos recebê-lo presencialmente lá no nosso conselho. Dizer a todos que estão acompanhando, né, em todos esses países e todos os estados aí do Brasil, que nós estamos à disposição. E nós não temos medo de enfrentar aqueles que querem fazer com que a droga se sobressaia. Nós queremos, com certeza, defender a quem precisa, que é a sociedade brasileira, é o cidadão, é o contribuinte, é a dona de casa, e você que é dona de casa, que está acompanhando, que é mãe, que é vó, fica atento ao seu filho, acompanhe a escola, acompanhe as reuniões escolares, coloque o seu filho no grupo da igreja, no escotismo, em qualquer grupo jovem, não deixe ele no meio da rua, para que um traficante o abrace, porque depois, para sair é muito difícil. Mas, independente disso, nós estamos aqui à disposição. Tá certo? Agradeço que o nosso grande arquiteto do universo nos ilumine e a gente tenha amanhã um final de semana maravilhoso. Obrigado, Jairo. Muito bom, doutor Fernando, muito bom. Quero agradecer novamente, né, por todo esse nosso momento, as pessoas que nos assistiram, que estiveram aqui presentes e contribuíram com o teu comentário. A live vai ficar gravada no canal, lá no YouTube. Acesse lá, mande os aviãozinhos lá para as pessoas que talvez você tenha aí um carinho, para que elas também assistam e explanem com a gente esse assunto tão importante, né? Quero ler uma mensagem aqui, doutor, antes da gente finalizar, que está dizendo assim, ó, todo mundo já passou por algo que nos modificou, de tal modo que não foi mais possível ser a pessoa que éramos antes. Então, de alguma maneira, se você foi impactado hoje com esse assunto, daqui para frente você já tem uma grande responsabilidade, que é propagar essa questão da prevenção e combate às drogas no seu município e aonde quer que você esteja. Quero agradecer Jairo, mais uma vez. Nós vamos fazer um desafio
eu vou daqui a pouco para a cidade próxima aqui, que é um paraíso catarinense, que é Balneário Camboriú, e eu vou colocar minha esposa para ir dirigindo, porque eu vou soltando aviãozinho daqui até lá, para eu fazer com que a gente chegue até domingo, sendo esse programa um dos mais assistidos no seu canal, tá certo? Que legal, muito E você bom. falou bem aí, você sabe muito bem, nós somos eternos aprendizes. E nós estamos aqui, eu não estou para trazer informação, eu estou saindo daqui com mais conhecimento e fazendo um amigo, que é você, e todos esses que estão acompanhando, que podem nos seguir lá no Instagram e no Facebook, e a gente, com certeza, está entrelaçando, porque é muito bom estar com pessoas que têm o mesmo objetivo que o nosso, fazer uma sociedade mais justa e perfeita. Muito bom, muito bom. Olha, tá aí o Instagram do Dr. Fernando Henrique da Silveira. Acesse o @, tem muita coisa bacana, tem televisão no ar, tem canal fomentando essa perspectiva aí de prevenção. Tem muita coisa interessante e inteligente para que você acesse aí e você faça isso interagir dentro de você, que tendo impacto aqui dentro, consecutivamente você consegue alcançar o próximo. Doutor, obrigado novamente, um ótimo feriado. Assim que baixar a live, já mando para o doutor, para que também já dispare nos canais aí. Boa viagem, um beijo grande no coração. Fica com Deus.